Pronto, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Eita, Carol caiu agora, mas tudo bem. Daqui a pouco Não ela sei. entra. Daqui a pouco ela entra de novo. Sei lá, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui, peraí. Pronto, voltou. Calma que ela tá chegando. Oi, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Agora minha câmera desligou aqui, mas pronto. Então, boa noite a todo mundo. Bem-vindas e bem-vindos. E bem-vindas e bem-vindos também nossos convidados do encontro de hoje, que tem como tema, como vocês sabem, educação escolar indígena, né? Assim, então, para conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo os nossos convidados de hoje, que são a Luana Pinheiro, que não chegou ainda, mas deve estar chegando, que é da escola Buquinuque, da terra indígena Chacreabá, em Minas Gerais. Estamos recebendo o William Rodrigues, que é do Colégio Estadual Indígena Bom Jesus, na aldeia indígena de Águas Belas, da etnia Pataxó, na Bahia. E estamos recebendo também a Carolina Tamayo Osório, que está ali, que é nossa colega, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Assim. E estamos contando com a participação também, depois eles vão falar, não vou falar muito, deixar eles falarem melhor, de alguns estudantes do curso de licenciatura indígena da UFMG, certo, Carol? Que estão aqui também com a gente. Então, né, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde a Carol leciona, existe um curso de licenciatura indígena que não tem aqui no estado do Rio de Janeiro, mas tem em alguns lugares do Brasil. E o objetivo do nosso encontro de hoje é não só falar desses cursos, mas falar de uma ideia de educação referenciada nas culturas originárias. Ó, a Luana chegou. Uma ideia de educação que tenha referência nas culturas dos povos originários desse território que hoje se chama Brasil, né? Assim, então, falar também a gente pensar o que nós podemos aprender sobre a educação a partir das referências dos povos originários. Então, como eu disse, eu não vou falar muito, passar a palavra para os nossos convidados. Oi, Luana, bem-vinda. Quero agradecer muito a Carol, Luana e o William. E vamos lá, Carol, agora você comanda. Então, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu agradeço, quero começar agradecendo ao Vitor por nos permitir, né, vir aqui nesse espaço para a gente trazer conhecimentos que nós temos adquirido na experiência de formar professores indígenas aqui na UFMG e também através das trajetórias de pesquisa. Agradeço ao William Rodrigues Pataxó e a Luana Pinheiro, que acabou já de ingressar aqui, pela parceria, por tê-los aqui para falar junto comigo. Eu acredito que essa fala ela deve ser sempre em colaboração, uma fala entre a universidade e os professores da escola indígena, aqueles que praticam e lutam também desde o território, assim como a gente luta aqui na academia, na universidade, trazendo as experiências também nossas de território. Então, é muito bom eu ter a oportunidade de, mais uma vez, compartilhar uma fala com vocês. Já tive a oportunidade de partilhar fala com a Luana num evento no Chile, com o William num evento da Unicamp, então eu acho que é muito bom tê-los a vocês dois aqui como parceiros, professores de pesquisa,
e como os alunos do curso de formação intercultural para educadores indígenas da UFMG, como disse o Vitor, não é todas as universidades do Brasil que têm esses cursos específicos, mas nós temos sim muitas universidades, tanto na Amazônia, Rondônia, Mato Grosso do Sul, tanto em Rio Grande do Sul, quanto em outros estados que tem cursos para formar professores indígenas em diferentes âmbitos, com diferentes perspectivas. Bom, e aí também agradeço a presença dos alunos, o Raí, o Apurinã. O Raí é da indígena Chacriabá, o Apurinã é indígena Krenak, e o Adilson, indígena Chacriabá, de Minas Gerais, assim como o Raí. Esses estudantes todos são de Minas Gerais. Então, agradeço a eles que também vieram aqui. Também vocês podem falar, gente, o microfone é nosso, a ideia é que a gente faça uma conversa, que a gente apresente um pouco para todas essas pessoas que estão aqui, né, na tela nossa, né, mas que estão lá, né, que estão lá no Rio de Janeiro, querendo conhecer um pouco mais das experiências e da vida e do que é uma educação intercultural indígena, do que é uma vida educacional dentro da aldeia indígena, das aldeias indígenas de você. E é claro que uma coisa importante que a gente precisa aqui pontuar, né, o William é indígena Pataxó, do extremo sul da Bahia, e a Luana, indígena Chacriabá, do interior de Minas Gerais, perto de São João das Missões. E aí nós temos dois contextos culturais, históricos, econômicos, territoriais completamente diferentes. E esses dois territórios geograficamente diferenciados por temperatura, clima, plantas, a questão ecológica, a questão histórica, isso tem um efeito muito grande na forma de vida de cada um desses povos. Então, eu acho que vai ser muito bom a gente ter a oportunidade aqui de fazer esse diálogo desde esses dois lugares diferentes do Brasil, mas, ao mesmo tempo, lugares que estão unidos pela luta indígena, pela luta pelo território, pela luta pela saúde, pela educação. Então, ainda que diferenciados, ainda que diferentes nas costumes, nas tradições, nos conhecimentos, há pontos de união, pontos que unem a eles como povos originários brasileiros, ainda que cada um tenha a sua etnia, há pontos de encontro e pontos de resistência que fazem esses encontros se tornarem pontos relevantes para pensar a educação. Vitor? Vou fazer um comentário bem rápido, assim, a partir da fala da Carol, que é uma característica do pensamento colonial, a homogeneização e a generalização das culturas originárias, né, do território brasileiro, que são conhecidas como às quais nós nos referimos como culturas indígenas. Então, nós pensamos, muitas vezes, nós somos levados a pensar, dentro desse pensamento colonial, nos indígenas de uma forma genérica, né, assim. E os povos originários, como o Carol estava falando, tem uma grande diversidade cultural, linguística, tem vários troncos linguísticos. Então, dentre os povos indígenas também há uma grande diversidade, como o Carol falou, unidos por essa luta, né, assim, por resistência. Da mesma forma que muitas vezes se pensa África, né, assim, a gente pensa a África de uma forma genérica. Então, essa generalização e homogeneização é uma forma também de apagamento das culturas, né? Assim. E Carol esqueceu de falar também que ela é professora da UFMG e é colombiana de origem. Eu esqueci também de falar, eu sou colombiana. Então, aqui temos uma diversidade. Eu sempre falo nas aulas nossas aqui na UFMG
Eu falo assim, o português é a segunda língua para vocês, para mim também é a segunda língua, a gente é todo mundo enrolado, mas a gente se entende, isso que interessa. Bom, e aí tem uma coisa importante desse ponto que o Vitor levantou, assim, reivindicar sempre essa diferenciação, mas é uma diferenciação como possibilidade e potência de semelhança, de encontro. E a diferenciação, ela para nós não é um problema. Então, nós temos, por exemplo, agora, atualmente, uma turma, a turma que eu coordeno, que é a turma de habilitação em matemática, ela é composta por 4 etnias: Pataxó, Chacriabá, Krenak, que temos aqui o Apurinã, e Machacali. Os alunos Machacali falam Machacali, eles não falam quase nada de português. E é muito interessante, quando a gente encontra em sala de aula, como esse processo de diferenciação que vem também através da língua, que vem através dos modos de comportamento, nos permite identificar que esse desejo de homogeneidade não se aplica para pensar uma escola indígena, que nós não podemos pensar uma escola indígena igual do povo Chacriabá para o povo Krenak, ou para o povo Pataxó, ou para o povo Machacali. Então, cada povo reivindica, a partir da sua história, dos seus movimentos, a educação é um ponto em que esses povos se encontram, mas há uma educação que ela deve vir diferenciada, intercultural, e em dialogia, né, com o conhecimento que vem da universidade, o conhecimento científico ou o conhecimento da tribo europeia. E aí, quando eu digo tribo europeia, eu uso uma metáfora de um sociólogo espanhol, que é Manuel Liscano, que ele vai dizer assim: se o mundo está composto por tribos, então os europeus também são uma tribo, e eles precisam se aceitar como tribo. E aí, quando ele traz essa questão da tribo, ele traz como uma metáfora para nos dizer: se essa tribo ela tem sua forma de pensamento, as outras também têm. A questão é como a gente desestrutura essa relação de poder, que se estabelece através do conhecimento, do uso do conhecimento da tribo europeia para dominar outros povos. Então, eu gostaria, com essa abertura breve, e nós temos aqui um bom tempo para conversar, que Luana e William se apresentem, falem um pouco de si, e talvez Luana vai ter um momento que ela vai ficar com a câmera desligada por conta da internet. Isso, gente, para nós, digo nós aqui na UFMG, nós estamos acostumados que a internet pode cair na aldeia, mas isso também é uma forma da gente dizer que nos territórios indígenas ainda não se tem uma infraestrutura tecnológica e um investimento de infraestrutura tecnológica em telecomunicações e também nas escolas, para que essas conexões, assim, elas sejam estabelecidas de forma constante. Então, nós vamos ver que aqui pode acontecer de cair voltar, e é com essa dinâmica mesmo, a gente está muito acostumado, então pedimos que vocês experimentem junto conosco essa dinâmica, que é a dinâmica dos próprios territórios e da falta de infraestrutura e de investimento que há nesses territórios com relação a muitos outros aspectos, incluindo a questão tecnológica e de infraestrutura de acesso a redes, né, e canais de internet. Então, Luana, você pode se apresentar para nós todos que estamos aqui? Boa noite a todos, aos alunos que estão nos assistindo, aos professores, aos meus parentes. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite da professora por estar nos convidando para estar nesta roda de conversa, né, com essa troca de experiência, né, é um prazer muito grande. E meu nome é Luana, sou Chacriabá, né, da indígena Chacriabá, sou professora aqui da minha aldeia,
Sou formada no FIEI da turma de matemática. E no decorrer da fala, né, a gente vai falar um pouco sobre este tema, sobre a educação indígena, né? A nossa educação indígena diferenciada. William? William. Tacohan, Jaharna Chomamp. Boa noite a todos, né? Todos os parentes que estão aqui nos possibilitando, né, esse momento. Também de agradecer tanto a professora Carol, né, quanto a universidade, né, por nos oportunizar esse momento, né? Agradecer a presença aí dos parentes Chacriabá, e também é um parente Krenak que está aqui junto com a gente também. Então, acho que esse é um momento muito satisfatório, porque, de certa forma, a gente vai estar também buscando esclarecer algumas basicamente nas universidades, mas nas salas de aula, nas escolas em si, pouquíssimo se fala, né? Então, esses momentos, né, onde a gente tem momentos de preparação de professores, né, que vão para as salas de aulas, que eles possam estar também buscando levar essa característica, né, nossa tão específica que nós temos de nossa comunidade, né? Então, é um momento, para mim, muito gratificante, né, de poder contribuir com isso, né, nessa troca de aprendizagem. Então, obrigado mesmo aí. Eu passo para a Luana, que ela vai ter que fazer uma fala primeiro, né, o Luana, então a professora Carol. Luana pode começar, acho que era bom, né? Lu, você começa um pouquinho, nos falar sobre educação escolar indígena, como que se organiza nas escolas Chacriabá. E aí o pessoal que está lá presente, presencial, né? Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que é mais do que nada uma conversa, ao invés da gente ficar só aqui, nós três conversando. Convido vocês para que façam também perguntas, levantem comentários, que ajudem a gente a ter um diálogo, né, coletivo. Lu, pode ir? Então, né, creio eu que muitos devem estar se perguntando, né, mas o que é educação indígena, né? E melhor, uma educação indígena diferenciada. Que para nós, uma educação indígena diferenciada é ter uma educação de qualidade, né, específica, diferenciada, aonde atende, né, e também respeita a diversidade étnica e cultural de nossa comunidade indígena, né? É ter professores, né, com um perfil, né, de educador indígena, porque foi através de luta que conseguimos isso, né? Porém, se a gente for olhar hoje, está muito mais fácil, mas se a gente for olhar para trás, a luta dos nossos guerreiros, né? Antes tinha professores brancos que não conheciam a nossa realidade, mas que hoje são professores, né, aqui da nossa própria etnia, que atua na sala de aula. E nós, como os professores, nós temos também uma organização diferenciada, né? Nós temos um projeto, né, pedagógico político, que é o PPP da escola. Eu queria falar um pouco sobre esse PPP, né, que é um registro de como a gente organiza a escola, né, a nossa escola aqui, Buquinuque. Toda escola tem o seu PPP, né, o projeto pedagógico político, que ali ele vai colocar, né, a história da escola, a história da comunidade, história da escola, né, coloca o perfil do professor, como deve ser um perfil do professor indígena, o perfil do aluno, o perfil da comunidade, porque para nós é muito importante a comunidade estar envolvida com a escola, né? Para nós não tem escola sem a comunidade, e nem comunidade também sem escola. E hoje, né, com essa oportunidade de nós ter um ensino diferenciado, né, uma aprendizagem diferenciado,
a gente traga muito para dentro da sala de aula, né, aqueles costumes que foi se perdendo aos poucos, né? E hoje, com essa oportunidade, através de luta, a gente traga esse ensino diferenciado para a sala de aula, para que esses novos alunos que surgiram agora, eles possam também ter esse conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, também, a gente desloca os alunos também para a aldeia, para buscar conhecimento na aldeia, não ficar somente entre quatro paredes, mas que também possa buscar conhecimento com nossos mais velhos, né, que nós costumamos chamar nossos livros vivos, né, porque muitas das vezes trazer o conhecimento em um livro é fácil, né, mas a gente quer um ensino diferenciado, onde os alunos aprendem a colocar a mão na massa, né, onde aprende a pegar um barro, fazer um artesanato, onde aprende a fazer a pintura, a tinta que usamos, né, para pintar. Então, é esse o nosso ensino diferenciado, né? Uma forma de não deixar para trás o nosso costume, a nossa tradição, porque já está aqui hoje uma grande vitória, né? A gente ter uma educação diferenciada já é uma bênção, né? A gente trazer para nossos alunos, através de luta, né? Através dos nossos guerreiros, dos caciques, liderança, nós conseguimos isso. Então, nós, como um professor, a gente tem que trazer sempre para nossos alunos, né? Essa forma diferenciada de ensinar, de aprender, porque cada aluno aprende de uma forma, né? Então, esse é um pouco, né, da nossa escola indígena diferenciada. Luana, Oi? tem já algumas perguntas aqui. A gente pode fazer ou você prefere falar mais um pouco? Pode fazer, né? O que eu puder responder. Tem outros parentes já Criabá aí também aí online também, né? Pode fazer. Tá ótimo. Só um comentário também que eu acho que é importante, que é assim, por que que a gente fala de educação, isso apareceu muito nessa primeira fala da Luana. Por que que a gente fala de educação escolar indígena? Porque uma coisa é falar da escola indígena, mas para os povos originários a educação não está restrita à escola. Então, acho que na fala da Luana isso já apareceu muito, né? Assim, a gente fala educação escolar indígena para se referir às escolas nos territórios indígenas, etc. Mas para os indígenas, a educação não está só dentro da escola, está no fazer diário das coisas, no contato Está com os no mais velhos. território. Oi? Está no território. Está no território, exatamente. Então, isso eu já acho que é uma coisa importante Isso. para nós aprendermos com a educação indígena. Agora eu vou passar a palavra aqui, fala aí o seu nome, João. Boa noite, meu nome é João Pedro. A minha pergunta não é para a Luana, mas no geral, quem puder responder, por favor. Na verdade, são duas perguntas, eu vou juntar elas numa só, porque as duas perguntas elas se complementam. Bem, a professora Carolina falou um pouco sobre a formação na UFMG, se não me engano, não é isso? De um curso específico para educação indígena, e aí a senhora falou da área de matemática. Eu queria saber qual é a diferença deste curso para os cursos de licenciatura que existem em outras universidades, que não são voltados para a educação indígena. E junto a essa pergunta, vem uma outra que é como que essa formação contempla as diversas etnias indígenas que existem no Brasil? Meninos, vocês querem que eu vou respondendo? Aí vocês vão me ajudando? Pode responder, professora. Tá, então só para contextualizar isso, para contextualizar um pouco, o curso de formação intercultural para educadores indígenas da Faculdade de Educação da UFMG, ele habilita professores indígenas em caráter de licenciatura plena e com um enfoque intercultural para dar aula, para lecionar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E esse curso ele tem 4 habilitações.
línguas, artes e literatura, que a gente chama de LAU, matemática, ciências da natureza, ciências da vida e da natureza, e ciências sociais e humanas. Esse curso, ele desenvolve atividades em 2 tempos. É um curso que se faz na relação entre a formação na aldeia e a formação na universidade. Então, nós temos, como se fosse um curso de alternância. Então, esse curso, ele tem um tempo em que nós, professores da universidade, vamos para o território, nós nos deslocamos para cada um dos territórios, os alunos se juntam nesses territórios, eles combinam em que lugar que a gente vai fazer, a gente vai para esse lugar e faz uma formação que ela não é disciplinar. E nesse momento é transversal. Ou seja, nós escolhemos uma temática e a partir dessa temática desenvolvemos umas ações e atividades juntos no território e quando a gente volta para aqui, os alunos ficam em território pensando, cada um, desde sua habilitação, essas atividades e ações que são feitas de pesquisa, de formação com as lideranças, de procura com os anciãos, que ajuda a entender esse lugar que seria o lugar disciplinar da educação disciplinar que a gente tem. Mas ainda que disciplinar não é a matemática da matemática nossa. É uma procura por entender como é que esse povo, o seu povo, faz e produz conhecimento. Então, é a pergunta pelo conhecimento, não por uma disciplina necessariamente em específico. Bom, e depois disso, tem um tempo que eles vêm para a universidade. Então, eles vêm para a universidade, a gente chama de módulo. Quando nós vamos para o território, se chama intermódulo. Quando eles vêm para aqui, se chama módulo. Então, em maio, nós fazemos módulo, em junho, fazemos intermódulo, em setembro, fazemos módulo, e em novembro, dezembro, fazemos intermódulo. Depois do módulo. E aí, no módulo, eles vêm para o UFMG, ficam aqui 5 semanas. A gente tem um cronograma, a gente elaborou um cronograma. Dentro desse cronograma tem atividades que são coletivas, que são do curso. E essas atividades coletivas fortalecem essa ideia do intercultural, certo? E temos atividades que são por habilitação, mas as habilitações, elas são também interculturais. Por exemplo, como eu disse, temos alunos que não falam português, mas que nós trabalhamos juntos dentro da mesma sala de aula. Temos momentos em que trabalhamos juntos dentro da mesma sala de aula e momentos em que trabalhamos separados, porque a questão linguística, ela pesa também para nós professores que não falamos a língua deles. Então, a gente tem a diferença de outras instituições brasileiras, temos a figura do tradutor dentro da nossa instituição. Então, a gente trabalha junto com tradutores em sala de aula, mas não é a tradução do jeito que a gente vê que ela é feita, tipo de inglês para português ou de espanhol para português. Não é a mesma tradução, porque a língua, ela não permite. Inclusive, não tem palavras. Isso que eu quero dizer. Não tem palavras. Então, nós fomos trabalhar conversão de medida. Nós tivemos que analisar o que era converter. Por que converte? E o que é que converte? E por que uma medida ela pode ser convertida? Até encontrar uma palavra que permitisse a gente dizer uma coisa parecida com isso. Inclusive porque eles vão tratar desse conhecimento dentro da escola. E eles tratam desse conhecimento dentro da escola na língua deles, em Machacali. Os alunos Machacali, a diferença das escolas Pataxó e Chacriavá, eles recebem a educação até os 15 anos toda em língua Machacali. Depois dos 15 anos, eles começam a aprender português. Porque o povo Machacali, eles entendem que primeiro tem que conhecer a fundo a tradição, a cultura,
E a língua tem permitido que esse povo sobreviva às violências colonizadoras que os atingem todos os dias, inclusive o racismo, inclusive a expropriação das terras. Então, a língua foi uma forma que eles encontraram para serem machacalis até hoje, do jeito que eles são até hoje. Isso é muito interessante. Agora, os povos Pataxó e o povo Xacriavá, eles estão em processos de recuperação e cuidado da língua, porque o processo de colonialidade e o efeito, né, do encontro com os portugueses foi muito diferente. Foi mais rápido. O encontro dos Machacali com os brancos foi mais tardio, vamos dizer assim. Então, isso teve efeitos. Inclusive, o território Pataxó foi o território em que os portugueses chegaram. Chegou ao território Pataxó. Então, os primeiros em receber essa violência do colonialismo foi o povo Pataxó, que continuou a sofrer e sofre ainda muitas violências, e inclusive estão em processos de demarcação de vários territórios, assim como o povo Xacriavá, em processo de recuperação e demarcação de territórios, e por isso que a gente tem que falar hoje não ao marco temporal, e deixar aqui gravado, e falar sempre, em todos os lugares, não ao marco temporal que tira o direito dos povos originários a recuperar esses territórios e ocupar esses territórios que sempre lhes pertenceram. Bom, nós que somos ocupantes de um território que, na verdade, é emprestado, ele nos permite viver aqui, só que a gente não tem ciência disso, porque a gente não estuda e não entende e não escuta a história contada pelos povos originários. Então, é por isso que, dentro desse processo de formação desses professores, a questão da história, o tempo todo, ela vem, para eles contarem a história do jeito que o Xacriavá conta a sua história, do seu povo, do jeito que o Pataxó conta a história do seu povo, o Krenak conta a história do seu povo, reivindicando que essa história única, né, como a Chimamanda ela vai falar, essa história única ela é perigosa, e que a gente precisa questioná-la, só que a gente, né, eu digo a gente não indígena, né, nas escolas que a gente estuda, nos processos de formação que a gente tem, especialmente em institutos de matemática, esses institutos de engenharia, né, a gente nunca é levado a questionar isso. É naturalizado. Então, ocupar a universidade, ter programas de formação de professores transversais, ter o reconhecimento dos notórios saber, que são dos doutorados honoris causa, que também são conhecidos como notório saber, é fundamental para que esses doutores, mestres, conhecedores, doutores tradicionais ingressem como professores na universidade, atuem através de nossos programas, certo? É fundamental. Bom, e aí esse curso, ele trabalha nesses dois momentos, e o Williane e a Luana são egressos desse curso, especificamente da habilitação em matemática, e passaram por todo esse processo de formação das viagens, de vir para aqui. Então, a gente vai para o museu, mas nós vamos para os museus com outro objetivo. Nós não vamos para o museu para enxergar o que o museu quer nos mostrar, vamos dizer. Porque, às vezes, o que o museu quer nos mostrar não é o que a gente quer ver, mas a gente vai para interpelar ou questionar, inclusive, o museu. Nós fazemos muitas visitas, fazemos encontros, vamos para escolas não indígenas, fazemos visitas para escolas não indígenas, para escolas quilombolas, também para entender essas outras formas, essas outras pedagogias, e como é que os professores enfrentam outros desafios completamente do professor indígena, porque o professor indígena, ele é professor, inclusive quando ele está fechando a BR-101. Aí, ele também é professor quando ele está fechando a BR-101. E eu acho que o Wicca poderia falar um pouco sobre isso, assim, como que a prática de fechar a BR-101, que é uma prática dos povos originários
aqui, de vários povos originários, de fechar essa BR, é uma prática sociocultural. Essa prática sociocultural, assim como construir barcos, assim como caçar, assim como outras que eles têm, ela é fundamental e ela é educação. Então, o professor indígena, quando ele vai, junto com o seu povo, fechar a BR-101, ele está fazendo a pedagogia também, da pedagogia do seu povo. Ele está praticando, então, não é só professor aquele que está dentro da escola. Não se pode ser, eu vou falar de outra forma, não se pode ser professor indígena pensando que você é professor só dentro da escola. Se é professor indígena, na aldeia, no território, em Brasília, continua sendo professor, e isso faz parte do processo de formação ideológica, social, cultural. Então, o que era legal você falar um pouco assim, e a educação indígena, ela é um direito. Então, nós não estamos falando de uma política intermediária, assim como a educação é um direito para os brasileiros, né? Qualquer brasileiro desse país, e todos os pais são obrigados, eu não sou mãe, né? Todos os pais são obrigados a levarem seus filhos para a escola, porque é uma lei. Os povos originários, por direito, eles exercem essa condição de ter uma educação própria, que seja condizente com suas tradições, com sua cultura e com o bem-estar do seu povo. Wicca, acho que agora você quer falar, tá aqui, fala. Eu te conheço. Tá. Bom, assim, como a professora já trouxe, né? Ela trouxe pontos, para mim, muito fundamentais, né? E Luana também, quando se trata da questão da educação, educação escolar indígena. Porque, como a professora já trouxe, né? Eu acho que algo que é muito diferente para a gente, a questão da formação intercultural, quando a gente fala sobre a formação intercultural, é porque a gente não deixa, né, de valorizar as nossas tradições, a gente não deixa de valorizar os nossos conhecimentos. Então, na universidade, a universidade ela não simplesmente não vem com conteúdos prontos, não vem com conteúdos preparados, não vem com conteúdos já como se fosse uma grade, né, a famosa grade curricular, né, com a grade, com todos os seus tópicos, né, conteúdos e objetivos, estratégias, tudo que precisa se alcançar com os vários temas, né? Então, o FIEI, no caso, a formação intercultural, né, da UFMG, então ela traz esse diferencial, que é um currículo que ela é pensado com os alunos, é pensado com as lideranças, é pensado junto com os professores, né? Então não é algo que vem autoritário, de cima para baixo, que é algo que é construído em conjunto. Então isso é diferente, né? Eu acho que algo que faz com que a universidade, né, que a formação intercultural, é isso. É algo que a gente busca, quando fala a gente, porque o FIEI é construído por a gente, né? Não é só simplesmente pelos professores, né? Os mestres e doutores que estão no campo, mas sim por todos que estão estudando, né? E fora que nós temos um conselho de lideranças que eles têm dentro da universidade. Eu acho que é um ponto que é diferente, é isso, né? Valorizar a nossa cultura. Claro que a gente também aprende, né, os conhecimentos, né, eurocêntricos, mas a gente não deixa de estudar, né, não deixa de trabalhar, ou seja, trazer também os nossos conhecimentos, né, como nós entendemos o meio ambiente, como nós entendemos a matemática, como nós medimos, como nós utilizamos as nossas metodologias para calcular, para medir. Então, é muito uma troca de conhecimento, né? Então, a universidade também, elas têm a possibilidade de nos ajudar, mas também nós contribuímos muito, né, com a universidade. Inclusive, os nossos percursos, né, é algo também que eu coloco como diferente, que é o TCC, o nosso percurso, né, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele é diferente,
Porque muitas vezes, por exemplo, tem trabalhos na área de matemática que não especificamente se trata do tema matemática, que a matemática ela está inserida, mas ela não está, ela não é o foco principal do tema de estudo, ela não é o foco principal da pesquisa, né? Ela está inclusa, mas o foco é outro. Na área da matemática, nós temos trabalhos falando sobre liderança da nossa comunidade. Na área da matemática, nós temos trabalhos falando sobre a história do nosso povo, falando sobre a história da aldeia, a história da escola, a história, né, daquilo que a gente tem como importante na comunidade, né? Então, acho que é algo que é muito específico. Eu preparei uma fala também para a gente estarmos trocando, né, algumas informações aqui, que no início, como do Luana, ela fala, né, o professor Vitor, se eu não me engano, que ele fala sobre a questão da educação, que ele pontua, né, educação escolar indígena, né? Então, por quê? Porque a gente, quando trata da educação em si, nós trabalhamos em 3 âmbitos, né? Indígena não pauta apenas de uma educação em si. Nós temos, na verdade, a educação indígena, nós temos a educação escolar e a educação escolar indígena específica e diferenciada. Eu acho que são 3 campos, né, de certa forma, que se linkam, né, em determinado momento, mas que também são diferentes, né? Eu vou pedir desculpa, porque como eu estou na escola, nossa escola também ela não tem muros, né? Aí, de vez em quando, passa pessoas de moto, cachorro, tem muito barulho. Então, seguindo isso, né, essa faz parte da educação diferenciada. No conceito de educação, né, quando a gente fala sobre educação escolar é o quê? É o conceito da educação eurocêntrica, né? É aquilo que sempre foi nos trago, né, ou seja, trazido até nós, né, de forma universo que a partir da Europa todo mundo, né, se constrói, né? Ou seja, a Europa que construiu o mundo, né? Então, assim, fica nessa parte de educação, né? Quando você estuda a história da civilização a partir, né, do estudo europeu. Então, essa é a educação escolar. Agora, nós também temos a nossa educação comunitária, né, a educação indígena, que é a educação, que é os conhecimentos, né, que os nossos mais velhos, né, trazem, né, que não são uma educação que está apenas no território, né, ela está em todo o ambiente, né, é a educação que os nossos pais, né, eles nos dão desde pequeno, né, nossas mães, nossos tios, até porque nós vivemos num ambiente, né, onde eu, enquanto criança, eu não só vivo com meu pai e com minha mãe, né? Eu vivo com meus tios, né? Com primos e tudo. Então, assim, são grupos familiares. E o grupo, ele está sempre educando, né? Está sempre construindo essa educação, né? Então, essa é a educação tradicional. É aprender como pescar, é aprender como conhecer o tempo, é aprender a caminhar no território, é aprender a fazer armadilha, é aprender a caçar, é aprender a sobreviver, né, no próprio território. Aí agora a gente trata sobre a questão da educação escolar indígena, né? A educação escolar indígena ela é específica e diferenciada por educação como se fosse um modelo único, porque a educação Pataxó, a educação do povo Pataxó é diferente da educação da escola indígena do povo Xacriabá. Não tem como a gente colocar, até porque nós temos um diferencial muito grande, porque nós vivemos no litoral, né, próximo à praia, né, mas vivemos na Mata Atlântica, né, e Luana ela vive no território onde, de certa forma, é um pouco mais seco, né, ela vive mais no centro do país, né, no caso. Então, assim, são territórios totalmente diferentes, então a educação tradicional é diferente. Então, quando a escola ela pega essa educação, né, ela traz para dentro da sala de aula, né, não é a escola em si, mas a gente traz essa educação para dentro da sala de aula, aonde se faz a educação indígena específica, né, específica do nosso povo, específica do povo Pataxó, né. Há momentos em que as aulas não acontecem simplesmente na sala de aula, né, as aulas ela acontecem também em uma caminhada no rio, né, para conhecer o próprio território, uma caminhada até a casa, né, dos anciãos da nossa comunidade, para ele contar um pouco sobre a história da aldeia, sobre as lutas, né, todo o movimento, a história do próprio movimento indígena. Então, não é algo que
que a educação escolar está dentro da escola e a educação da comunidade só está dentro da comunidade. Não, a escola ela está dentro da comunidade, né? Então, o espaço escolar não é apenas a sala de aula, não é a escola, né? A escola ela vai em todos os ambientes. Como a professora, né, ela colocou, porque o meu TCC, né, quando eu fiz, eu falei sobre a vivência, né, das crianças no tempo de pandemia. Então, para muitas, né, sociedades, e eu vi muitas pessoas falando, né, em vários encontros e tudo mais, as pessoas falam o seguinte, né, não sei também se vocês pensam da mesma forma, dizem que a educação, ela, num tempo de pandemia, a educação parou, as crianças deixaram de aprender, né, as crianças, elas perderam muito, né, tanto as crianças quanto os jovens e tudo. Mas o trabalho né, foi feito, quando eu falo a gente, porque não foi um trabalho feito apenas por mim, mas foi feito, né, pelos membros da própria comunidade, porque eu precisei, né, estar junto para estar fazendo. Então, eu digo que foi o inverso. Nunca, né, as nossas crianças tiveram tanto tempo para aprender mais a própria cultura do que no tempo da pandemia. Porque a pandemia, para a gente, foi diferente. Sabe, não estou dizendo que não houve percas com certeza. Ninguém está aqui dizendo que a pandemia foi algo bom. A pandemia, ela teve tem, né, seus prejuízos que são irreversíveis, mas a gente destaca sobre a questão da educação, né, que as crianças, elas não deixaram de aprender. Elas continuaram vivenciando com seus pais, com seus avós, elas tiveram tempo de ir para a farinheira, elas tiveram tempo de fazer a farinha, de fazer o beiju, né? Tiveram tempo para acompanhar o pai no rio, que muitas vezes não tinha. Então, essa educação tradicional, a criança ela não deixou de aprender, sabe? Então, é algo que é muito disso. A gente não permitir que a educação escolar ela esteja superior à educação indígena, à educação comunitária. Então, as duas elas trabalham em mesmo nível. Nenhuma é melhor que a outra, certo? Então, vou passar agora para a Luana, que ela está querendo falar. Só para complementar um pouco o que o William falou, né, sobre a educação escolar, né? Quando a gente fala de educação escolar, é igual ele já falou, né? A escola pode ter surgido depois aqui para nós, mas antes já existia a educação. A educação sempre esteve presente aqui na nossa comunidade e nas outras comunidades indígenas, né? Ao sentar com os mais velhos, pode até ser que a gente não tinha contato com a caneta, com o papel, mas a gente tinha contato com o barro, tinha contato com a enxada, tinha contato na roda de conversa, aprendendo, tinha contato com a luta. Então, antes da educação escolar, teve a educação indígena, né? E são coisas diferentes, né? E hoje, com a oportunidade da escola, a gente também está repassando esses conhecimentos, né? Mas de uma forma nós temos a oportunidade de registrar, porque nós valorizamos muito, né? Os nossos mais velhos, os conhecimentos do nosso mais velho, e sabemos que eles não são eternos, né? Então, o máximo que a gente puder aproveitar, registrar, ouvir, para depois, no dia da manhã, né, a gente repassar para aquelas crianças, para nossos alunos que não teve a oportunidade, né? E o William falando um pouco aí da pandemia, né? O meu TCC, né, o meu percurso foi o papel da mulher indígena Chacriabá em tempo de pandemia, né? E foi um momento para nós, né, de usar, né, como é que se fala, os meios tecnológicos a nosso favor, como uma ferramenta de luta, né, a nosso favor. Por mais que era difícil, né, quantas vezes, né, em meio à reunião, em meio à aula, a internet caía, mas a gente persistiu, né, e a gente conseguiu. Na minha formatura mesmo, né, foi online, e quantas vezes caiu, mas nós não desistíamos. Então, nós nos reinventaram, usamos as ferramentas a nosso favor, tanto na faculdade, tanto aqui também na escola, né, a gente teve que se adaptar e adaptar a nosso favor, né? Sabemos que as ferramentas tecnológicas, né, os benefícios e também mas benefícios, mas a gente sabendo usar a nosso favor,
né, igual nós fizemos na pandemia, né, deu tudo certo, né, e a gente vencemos a pandemia e não deixamos a pandemia nos vencer. Nós conseguimos realizar os trabalhos, conseguimos como dona de casa, porque o papel da mulher indígena não é fácil, né, imagina uma mulher dona de casa, tentamos e conseguimos, usamos as ferramentas a nosso favor. E quero aqui também já, né, já vou voltar ao meu trabalho, despedir de todos, agradecer mesmo de coração por este momento, não vou conseguir ficar até ao final, porque vou voltar ao meu serviço, né, mas Deus abençoe a cada um, né, e que eu sei que vocês vão ouvir muito mais também, e se tiver pergunta, depois a professora Carolina me envie o que eu puder estar respondendo, viu? Tchau. Tchau, gente. Muito Um obrigado, abraço, Lu. Lu. Boa aula. Bacana. Palmas aí. Bom demais, boa Ok. aula. Bom rever você, Luan. Saudade. William, saudades. Obrigado, Luana. Tá certo. Carol, então, podemos fazer um intervalinho agora? Isso, aí na volta, acho que o Wicca dá continuidade. Perfeito. Certo. Que Tá, hora ok. que a gente volta? Pode ser daqui a 10 minutos? Ótimo, dá Tranquilo. tempo para vocês? Dá tempo, 10 minutos? Hã? Tá bom? Tá. Porque eles têm que jantar. Ótimo. Certinho, Então, então. 7h40 a gente volta. Beleza, combinado. Até daqui a pouco, Ok. gente. Falou.